Muito bem. Bom, então eu quero convidar aí você que vai estar acompanhando aí na sua Bíblia, então para que você abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, tá? O primeiro texto que nós vamos ler, que eu quero falar de duas tempestades. Então, nós vamos primeiramente Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27, e depois nós vamos para o capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 22 ao 33, ok? Bom, então vamos lá. Mateus, a primeira tempestade aí, tá? Eu quero estar falando com vocês quando a tempestade se repete. Então vamos lá. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se fez, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora vamos para o capítulo 14, aí de Mateus, versículo 22. A outra tempestade. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor, então, abençoe a meditação da tua palavra aos nossos corações. Amém? Bom, quando as tempestades ou a tempestade se repete. Bom, Jesus, então, olhando aqui nos textos que lemos, Jesus acalmou a tempestade duas vezes, tá? E isto é confirmado também pelo evangelista Marcos, né? Que também narra as duas tempestades também, né? Diferentes. Marcos, depois, se você quiser conferir, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e o capítulo 6, versículos 45 ao 52. Bom, vamos lá, meus queridos. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo, e na segunda tempestade, ele estava fora do barco e veio andando por sobre as águas. Olha só que interessante. Agora, algumas coisas que acontecem nestas duas tempestades servem para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. E eu quero, juntamente com você, tirarmos lições preciosas aqui. E certamente você já passou por tempestades em sua vida. Ou está passando, né? Hoje, a nível mundial, nós estamos aí passando por essa tempestade, podemos dizer assim, o coronavírus, né? Esse Covid-19, que está assolando toda a Terra. Estamos aí lutando contra um vírus que ainda não tem nem vacina. Então, imagina, estamos vivendo aí um período difícil, um momento de tempestade, tá? Embora possa haver outras também.
Então, algumas coisas que acontecem nessas tempestades, então, servem para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, ok? Certamente você já passou por tempestade em sua vida ou está passando, tá? Mas olha só que interessante, meus queridos. Irmãos, às vezes quando pensamos que tudo está bem, não é assim? Às vezes nós pensamos que tudo está bem, né? Indo de vento em popa, e o barco começa a balançar e começa tudo de novo, não é? Após passar por uma tempestade, aí você pensa que está tudo certo, de repente o barco da nossa vida começa a balançar e começa tudo de novo, não é assim? Durante as tempestades, meus queridos, há pensamentos que nos assaltam e aí nós ficamos confusos. Olha só que interessante. Algumas vezes nós pensamos que estamos com Jesus, não é assim? Mas achamos que está dormindo e outras vezes nós pensamos que ele está longe e também está fora do barco, né? Esta é a situação que nós podemos pegar nos pensando assim. E olha só, meus queridos, Deus permite que passemos por lutas porque quer nos ensinar a vencer na tempestade. E eu quero que você entenda muito bem isso. Olha, ele permite passarmos por lutas porque quer nos ensinar a vencer na tempestade, ok? Aí a pergunta: por que as tempestades se repetem? Você já parou? Você já fez essa pergunta? Por que as tempestades se repetem? Olha, então eu quero fazer aqui uma comparação entre essas duas tempestades que Jesus acalmou aqui e refletir aqui, junto com vocês, alguns pensamentos que nos vêm durante as tempestades. Vamos lá. Primeiro pensamento que nos sobrevém é que o problema é grande demais. Então, isso assalta a nossa mente e nós pensamos, olha, o problema é grande demais. Sabe, o primeiro pensamento que temos na tempestade é esse, que o problema é grande demais para suportarmos. Não é assim? Achamos que as coisas estão difíceis acima de nossa capacidade de suportar. Esse é o pensamento que nos sobrevém. Então, olha só, meus irmãos, meus queridos, precisamos saber que junto com a dificuldade, Deus nos dá forças para vencer. Por quê? Olha só, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Olha só, através do apóstolo Paulo. Olha só. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, né, além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou com a provação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Olha só que interessante isso. Então, quando passamos por tempestades, Jesus prova, olha só que interessante, que gostoso que é isso. Jesus prova que ele é maior do que tudo. Olha só. Então, quando nós passamos por tempestades, Jesus prova que ele é maior do que tudo. E aí é quando eu e você começamos a cantar. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Então, quando nós passamos por tempestades, Jesus prova que ele é maior do que tudo. Ok? Então, olhando para a primeira tempestade, eu falei para vocês que eu ia fazer um paralelo aqui. Olha só, na primeira tempestade, versículo 24 do capítulo 8 de Mateus, Jesus dormia, olha só, no barco. Jesus, 100% homem, né? Estava dormindo, cansado, dormindo, né? Para que isso, irmãos? Para mostrar que ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Olha que interessante isso, meus queridos irmãos, não precisamos temer, porque a palavra de Deus, ela promete que, olha só, Salmo 121, no versículo 3, diz-nos assim a palavra do Senhor, ó, não dormitará aquele que te guarda. Deus, ele não cochila, ele não dorme, ele está atento
Então, nessa primeira tempestade, para mostrar que ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que apavorar. Na segunda tempestade, olha só, capítulo 14, o versículo 25. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Olha só que interessante. Para que isso, irmãos? Para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, olha só, céus e mar, que ele mesmo criou. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha lá no versículo 40, no capítulo 40 de Isaías, o versículo 12. Capítulo 40 de Isaías, versículo 12. Olha só o que nos diz. Falando da majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Olha só. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Olha só. Então, quando Jesus tem o controle sobre tudo, não precisamos temer. É uma questão de fé. Você confia nisso? Que ele é o criador e sustentador de todas as coisas, que ele tem o domínio sobre terra, céu e mar, sobre a sua vida? Então, não precisamos temer. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que você possa passar. Olha só que interessante. Deus, ele é maior. Você crê nisso? Você precisa confiar nisso. Ele é maior. Então, você está pensando que o problema está difícil demais? Você está pensando que o problema está difícil demais? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus gosta de coisas difíceis. Ele gosta disso, sabe por quê? Jesus é maior do que tudo. Ele é maior do que todos esses nossos problemas. E, aliás, o nosso problema maior que nós não tínhamos como resolver, Jesus resolveu para nós. O problema da morte, lembra? Ele resolveu para nós. Ele morreu a nossa morte. Então, não existe problema. Você está achando que o problema está difícil para você? Olha, Jesus, ele é maior. Jesus gosta de coisas difíceis. Segundo pensamento que pode nos sobrevir também, a tempestade, é o seguinte. É nós pensarmos que estamos sozinhos. Tá? Olha só. Outro pensamento que nos ocorre em meio à tempestade é que estamos sozinhos. Um vazio nos faz sentir impotentes, né, diante dos perigos, nos sentimos como crianças indefesas e solitárias. Mas as últimas palavras de Jesus na terra, quando subia para o céu, e seus discípulos poderiam pensar que ficariam sozinhos de novo, foram uma garantia de Jesus. E olhando para Mateus capítulo 28, no versículo 20, o que ele prometeu? Ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só. Então, quando vem aquele pensamento que estamos sozinhos, o Senhor, ele prometeu que não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. E também lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz-nos assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Então, quando na tempestade vem aquele pensamento de que nós estamos sozinhos e que Deus está distante, olha, não aceite isso. Tá? Tire esse pensamento da sua mente. Você não está sozinho. Jesus, ele está presente. O Espírito Santo, Deus, o Senhor, Jesus Cristo, ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele disse que quando nós crêssemos nele, ele viria, ele e o Pai, fazia morada em nós. E é isso que realmente acontece, isso é fato, isso é uma verdade. Então, nunca pense que você está sozinho. Então, desde o momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não estamos mais sozinhos, porque ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. E nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de tempestade, nós temos
o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que está do nosso lado, junto, o Paráclito. Olha só que interessante. Outra coisa, João capítulo 15, versículo 56, fala disso, né? O Consolador que ele enviaria da parte do Pai vai estar em nós, habitando em nós. Olha que gostoso isso. Então, meus queridos, quando passamos por tempestades, Jesus mostra a sua onipresença. Olha que gostoso que é isso, meus queridos. Vamos lá. Primeira tempestade, olha só. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos, olha só, e entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 23 do capítulo 8 de Mateus. A presença de Jesus é a garantia, meus queridos. Olha só, ele está presente, ele habita em nós, ele não nos abandona, ok? Então, a presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. E amém por isso, né? Vamos passar do outro lado. O barco não vai afundar. A garantia de que o barco não vai afundar é porque Jesus está presente. E por isso, olha só, por isso é importante ter Jesus no barco da sua vida. Aí a pergunta é, você tem Jesus no barco da sua vida? Olha, não importa a tempestade que sobrevém sobre a sua vida. Se Jesus estiver no barco da sua vida, ele não vai afundar e você vai atravessar do outro lado. Você vai chegar no porto seguro. Olha que gostoso que é isso. Na segunda tempestade, olha só, Mateus 14, versículo 22. Na segunda tempestade, Jesus ele mandou os discípulos embarcar e passar adiante para o outro lado. Olha só. Enquanto isso, olha só, no versículo 22, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Olha só que interessante. E lá de cima, Jesus orava por seus discípulos e ele via tudo. Tudo. Onisciente, onipresente. Ele via tudo e ele estava intercedendo pelos discípulos. Olha, irmãos, que gostoso que é isso. Então, a onipresença de Deus, ela nos faz, a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, ela é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. E talvez você está pensando aí que está sozinho, essa coisa toda aí, mas deixe de lado isso, olha, confie no Senhor. Ele está presente. Seu barco não vai afundar. E você vai passar por tudo isso. Assim como você tem passado por várias outras. Ok? Mas estamos aqui. Ok? Então, o Senhor tem nos sustentado. Aí, Jesus permitiu, então, que a tempestade se repetisse. Para quê? Para ensinar os discípulos que nunca estão sozinhos e que ele sempre cuidará deles. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, você pode confiar. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Com um amor eterno. Nossa, que gostoso que é isso, né? Aí uma perguntinha para nós. Para você. Você está pensando que está sozinho? Está? Mas você não está. Pode confiar, você não está. E você tem que descansar nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais difícil for, olha só, quanto mais difícil for, mais perto Jesus está de você. Mais perto ele está de você. Ok? Terceiro pensamento que nos sobrevém. Medo e falta de fé. Olha só. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestades é o medo à falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. Mas olha só, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz-nos que a fé é uma firme convicção, certeza. Já o medo é uma incerteza perturbadora. Olha só, o medo por si só, ele faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. Às vezes até sem ela ter acontecido. Olha que interessante. Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A falta de fé.
Falta de confiar nessa promessa que o Senhor nos fez, ok? Que Ele está conosco. Então, para perder o medo, meus queridos, é preciso confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Ela que nos garante todos os dias. Olha só, 366 vezes está na Bíblia, olha, não temas, eu sou contigo. Até para o ano bissexto, tá? 365 dias, tá lá. Eis que eu estou contigo. Olha só, mesmo no ano bissexto também, 366 vezes, Deus está contigo. Olha só. Então, isso nos garante que todos os dias, 366 vezes, que não precisamos temer e saber. Olha só, a fé ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. E ouvir da pregação da palavra de Deus. E uma vez que nós a ouvimos, nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Para perder o medo, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Senão nós vamos seguir aí com medo. Nós precisamos confiar no que Ele nos diz através da sua palavra. Então, quando passamos por tempestade, Jesus mostra que nós podemos confiar nele. Quer ver só? Olha aí, na primeira tempestade, no versículo 26 do capítulo 8. Olha só. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, ó, por que sois tímidos, homens de pequena fé? No versículo 26 aí do capítulo 8. Então, olha só, meus irmãos, meus queridos, olha só. O medo é uma mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Olha só, a dúvida ou a falta de fé, ela faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que, na verdade, ele é. Isso, o medo. Então, Jesus, ele quer saber o motivo de nossa falta de fé. Ele quer saber qual o motivo da sua falta de fé. Por que você não confia em mim? E Jesus quer saber de mim e de você. Qual o motivo? Por que você não confia? Tantas provas eu já te dei que eu sou contigo e você pode confiar. Por que você está duvidando? Por que você não confia? Então, Jesus, ele quer saber, meus queridos, o motivo da nossa falta de fé. E essa pergunta ficou no ar, tá? E nós vamos ver aqui que ninguém respondeu aqui, ok? E na segunda tempestade, olha só. No versículo 26 do capítulo 14 de Mateus. Na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos. Olha só. Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha só como isso é importante. O como é importante nós confiarmos na palavra de Deus. Crermos, termos fé na palavra de Deus. Termos intimidade com o Senhor através da tua palavra e através das orações. Olha, porque senão pode acontecer como aconteceu com os discípulos. Às vezes a nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Senhor, ela está tão distante que às vezes nós vamos achar que Jesus é um fantasma nas nossas tempestades. Cuidado. Não conhecemos o nosso Senhor. Nós podemos achar que é um fantasma. Olha só que terrível que é isso. Olha o que aconteceu aqui com os discípulos aqui nessa segunda tempestade. Pedro teve um início de coragem pedindo para andar sobre as águas. Mas olha aí no versículo 30, ele teve medo. E Jesus lhe perguntou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando? Você saiu do barco, você andou, você está aqui quase perto de... Por que você está duvidando? Por que você está olhando para os lados? Por que você está olhando na força do vento? Na altura das ondas? Por quê? Por que você está duvidando? Pode confiar em mim. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, meus queridos, Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé de seus discípulos. Você tem sentido medo ou falta de fé? Você tem sentido? Olha aí. Olha que lição para nós. Para mim e para você.
Olha só que interessante. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Você está com medo ou com falta de fé? Então, olha só, meus irmãos, meus queridos, olha só, alimente a sua fé e tenha certeza de que Jesus te protege e te guarda. Tenha certeza. Você precisa ter com certeza. Ok? E quarto pensamento, tá? Eu não quero me alongar. Por que estou passando por isso? Outro pensamento que nos sobrevém. Por que estou passando por isso? Quando estamos na tempestade. Então, o quarto pensamento aqui que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo o que estamos vivendo. Olha que interessante, meus queridos, olha só. Como se Deus ele tivesse que nos dar a explicação de alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, vai ter coisas que vai acontecer na nossa vida que Deus não vai dar explicações para nós. E talvez no momento nós não entendemos. Mas o Senhor quer que nós confiemos nele. Lembra de Jó? Jó não estava entendendo nada. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas ele confiava em Deus. Ele continuou confiando em Deus. Sabe, é isso que nós precisamos também. Nós precisamos. Então, como se Deus tivesse que nos dar explicações de alguma coisa. Então, na verdade, a maioria das tempestades, meus queridos, olha só, que nós enfrentamos nas nossas vidas, elas são provocadas por nós mesmos. Pense nisso. Elas são provocadas por nós mesmos. Tá? E arrumamos os problemas, né? E queremos que Deus resolva. E às vezes nós ficamos como Davi no Salmo capítulo 13. O Salmo capítulo 13, ele pergunta 4 vezes, né? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Davi no Salmo 13, ele faz isso, sabe? Desejando uma resposta do Senhor. Mas olha só, mas depois ele mesmo resolve deixar de questionar e dizer, olha só, no Salmo 13, no versículo 5, aí ele para de questionar e dizer até quando, e sabe o que ele diz? Confio na tua graça. Senhor, eu confio na tua graça. Irmãos, o que nós precisamos também é isso. Não entendemos, não sei o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas olha, eu confio na graça do Senhor. Confiamos na graça do Senhor. Ela nos sustenta. Nós confiamos, não sabemos, mas nós confiamos na graça do Senhor. Olha que lição para nós, irmãos. Tá? Então, olha só, meus queridos, não perca tempo fazendo perguntas, se você pode ter a certeza de que Jesus é o Senhor da sua vida e que ele domina sobre tudo, ele está no controle de todas as coisas, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Ele sabe, ele conhece. Aliás, ele conhece você melhor do que você mesmo te conhece. Nosso Deus nos conhece no mais profundo do nosso ser. Ele conhece e ele está cuidando de nós. Então, quando nós passamos por tempestades, Jesus quer que o conheçamos melhor. Não é isso que aconteceu com Jó? Lembra, por tudo isso que ele passou, aí no final, o que ele diz? Olha, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam e te veem. Então, quando passamos por tempestade, Jesus quer que nós o conheçamos melhor, porque nesses momentos difíceis, o certo é nós corrermos por braços do Senhor. É o abrigo seguro, é Ele. E nós vamos ter mais intimidade com Ele. Mas é incrível como muitas pessoas, ainda cristãos, ou que se dizem cristãos, não sei, mas quando acontecem as coisas, eles distanciam de Deus. Qual que é a primeira coisa que vem na mente deles e eles fazem? Primeira coisa, deixa de congregar, não vou na igreja. Não quero conversar com o irmão, não quero conversar com o pastor, eu não quero saber de nada, não oram mais. Olha só, é o contrário. Essas tempestades é para nos aproximar do nosso Deus, para nós conhecermos Ele melhor. E quando nós o conhecemos melhor, nós vamos entender o quanto nós somos amados por Ele e o quanto Ele cuida de nós.
Olha só, na primeira tempestade, eu já estou partindo para o final aqui. Aguenta aí, William. Na primeira tempestade, os discípulos, né, perguntaram, olha só, versículo 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só que interessante. Então, no fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente o Senhor Jesus. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operou, ainda não entenderam. Eles não tinham entendido ainda. E olha só, na segunda tempestade, no versículo 33 do capítulo 14, olha só, verdadeiramente és filho de Deus. Olha só. Então, Marcos, no capítulo 6, do versículo 52, Marcos ele explica que a tempestade se repetiu, sabe por quê? Porque antes o coração deles estavam endurecidos. Marcos nos diz isso. Mas agora perceberam que Jesus é o quê? É o Filho de Deus. Ah, que maravilha, meus irmãos. No meio da tempestade, nós precisamos entender que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas e ele nos ama e ele cuida de nós com um amor eterno. Nós precisamos entender isso. Mas agora eles perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Então, olha só, meus queridos, Jesus permitiu que a tempestade se repetisse, sabe para quê? Para que os discípulos o conhecessem mais profundamente como Senhor e Salvador de suas vidas. E talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos assistindo, nos ouvindo nessa hora, talvez você está passando por alguma tempestade justamente por causa disso. Deus quer que você o conheça profundamente como Senhor e Salvador. Aliás, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo aí, Deus está mostrando para toda a humanidade que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E com tudo isso, Deus está dando oportunidade para a humanidade voltar os olhos para Ele e ver que Ele é Deus, o único verdadeiro, e que Ele é o único que pode salvar o pecador, um único. Então, fica aí essa lição para nós, meus queridos. Então, você quer saber por que está passando por tempestade? Você quer saber? Olha, não questione, apenas reconheça Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pare de questionar. Então, pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. Para quê? Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você entenda alguma lição. Ele está ensinando alguma coisa para mim e para você. Então, pare de ficar questionando e perguntando por quê. E pergunta, para quê, Senhor? E pode ter certeza que Ele vai te mostrar. Então, se a tempestade repetir, lembre-se de uma coisa. Se a tempestade repetir na sua vida, lembre-se de uma coisa. O milagre se torna maior. O milagre se torna maior. Para Deus não há impossíveis. Olha só. E eu quero concluir assim, meus queridos. Olha, eu não sei se estou estourando o tempo aí do William, mas eu já vou concluir. Olha só. Quando as tempestades se repetem, o milagre ele aumenta de forma sobrenatural. Eu gosto muito do versículo de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, ó, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural, tá? Então, confie. O nosso Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Às vezes, meus queridos, olha, meus irmãos, às vezes nós esquecemos o que Deus fez, o que Deus faz, e precisamos passar por tudo de novo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso e guarde isso no seu coração. Às vezes nós esquecemos o que Deus faz, tá? E precisamos passar por tudo de novo. Sabe por quê? Como uma lição que deve ser repetida até que eu e você aprendamos o que Deus quer nos ensinar. Por isso, às vezes, se repete, tá? Ele quer nos ensinar. Lembra só, no Egito,
Olha só. Cada praga Deus mostrava seu poder e o coração de Faraó mais endurecia. Lembra? Ali no Egito, Faraó. Então Deus mandava outra praga mais forte, realizando um milagre maior. Lembra disso? Então, olha só, há pessoas, olha, isso é sério, há pessoas que sempre vão passar por tempestades, porque somente assim se colocam na dependência de Deus. Porque se estiver bem, distancia de Deus. Então, preste atenção nisso. Há pessoas que sempre vão passar por tempestades, porque somente assim se colocam na dependência de Deus. Do contrário, não. Mas, olha, no momento em que nós aprendemos a reconhecemos e aprendemos e reconhecemos o nosso senhorio, o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, aí vem a paz e vem a bonança, mesmo em meio à tempestade. Vem a paz e vem a bonança. Sabe, vai passar. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Presta atenção. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora dos corações de seus discípulos. Presta atenção. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também nos corações dos seus discípulos. Olha que interessante. Jesus, ele acalmou a tempestade de dentro e fora do barco para mostrar que não há limites para o poder de Deus. Meu irmão, pode confiar. Meu querido, pode confiar. Não há limites para o poder de Deus. Jesus mostrou isso para os discípulos e também está mostrando isso para mim e para você. Não há limites. Para Deus não há limites. Ele é o Deus dos impossíveis. Então, olha só. O que você tem pensado no meio da tempestade? O que você tem pensado no meio da tempestade? O que pensado que o problema é grande demais? Você tem pensado que o problema é grande demais? Lembre-se de uma coisa: Jesus é maior. Jesus é maior do que qualquer problema. Você está pensando que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Olha só, não tem desculpa. Se sente, você está pensando e sentindo medo ou falta de fé? Confie no Senhor. Olha, não tem desculpa. Então, você está perguntando por que tudo isso? Olha só, para que você reconheça que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Quantas tempestades você já passou em sua vida, meu querido? Quantas? Mas você está aqui, ó. Você está aí. Quantas? Então, olha só, eu quero terminar assim, ó. Todas as vezes que passar por tempestades, todas as vezes que você, passarmos por tempestades, deixe Jesus operar na sua vida. Deixa ele operar. Nunca esqueço de um irmão que me disse uma coisa assim, ele disse assim para mim, ó. Eu lembro que uma vez eu estava atarefado com tanta coisa, correndo para lá, para cá, e esse irmão estava perto de mim, e ele falou assim, e eu querendo fazer, ele pegou e falou assim para mim, irmão, deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Não queira fazer o que Deus vai fazer. Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Para de querer fazer o que Deus somente pode fazer. Você tem que fazer aquilo que cabe a você. O que é da parte de Deus pode deixar, tá? Ele é fiel, ele não falha. Amém? Então, que Deus abençoe esta meditação.